Então vamos lá. A melhor gestão que eu vejo para isso aqui seria o seguinte: não ocultar o formulário, né, do principal e deixar somente um show, sem a utilização do show modal, beleza? O que vai acontecer se eu mantenho desta forma aqui? Percebam o seguinte: eu vou rodar aqui, clicar em entrar, tal, fiz o meu login bacana. Quando eu quiser dar o logout, ele vai fechar os dois. Por quê? Se ele tiver como show, ele não consegue apresentar o login, porque quando ele volta no login, ele executa o hide e o close que estavam pendentes anteriormente. Então, a ideia é deixar ele sempre aberto, rodando ao fundo, beleza? Mas aí você vai pensar o seguinte: vamos supor que eu coloquei os dados, claro, quando eu voltar, o formulário continua aberto. Então, esses dados, automaticamente, eles continuariam ali. Quando eu clicar em sair, logout, ele fecha. Com isso, eu tenho esse formulário aberto. O que aconteceu? Ele gerou uma outra instância. Então, essa instância que eu tinha anteriormente logado, ela não foi associada, porque ela continuou ali, né? Porque eu abri novamente uma mesma instância. Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu acesso com essa nova instância, ó, o que vai acontecer? Vamos sair fora novamente, logout. Ele vai abrindo e abrindo janelas aqui dentro do seu projeto. Então, a cada vez que eu fizer um acesso, ele abre uma nova janela. Porque esse comando que nós colocamos aqui, ó, simplesmente executa novamente a tela do login. Então, ele faz com que ela carregue aí novamente, que ela abra novamente. Se eu coloco aqui somente o close para ele, somente o close, e utilizo o show modal, né? O show na verdade, porque aqui eu estou utilizando o modal. Quando ele volta do formulário, ele utiliza o show modal, né? Então aqui eu abri, ó. Vamos fazer o exemplo de novo. Eu abri, beleza, ele abriu com uma modal e tudo, perfeito. Quando eu saio fora, ele faz o logout e executa o close nessa janela aqui e automaticamente ele volta a executar, né, na janela que estava também aberta anteriormente. Se eu não deixo a chamada do login como modal, se eu deixo somente as duas chamadas como ponto show, vamos fazer um teste aqui de novo, ó. Na hora que eu executei, ele já fechou, beleza? Assim, no momento em que eu executei, ele já leu a linha de baixo. Por que isso acontece? Né? Porque o show modal ele trava a tela. Ele vai para ela e trava, ele não executa isso aqui, ele só vai executar ela quando eu volto. Por isso que quando eu fecho a janela que está em cima, que no caso é a principal, eu volto para o login, ele continua executando. Então, esses tipos de procedimentos que existem aqui em chamadas de tela no Delphi, eu mesmo não sou muito fã, ok? O que nós podemos fazer para executar isso aqui de forma melhor? É fazer um teste. Se eu não fechar a janela de login, obviamente, ela continuará aberta, né? Isso aí é claro. Vou até deixar aqui como show modal mesmo, não tem problema não. Ela continuará aberta, excelente. Só que quando eu voltar para ela, dando um FRM login dessa forma, ele abre uma segunda. O ideal é eu fazer um teste e verificar, se ela já está aberta, eu não quero que ele abra uma nova janela. Então, para isso, nós vamos ter que começar a utilizar os testes condicionais, né? Então, if o meu formulário de login ele for igual a new define se ele é nulo, se ele não foi ainda aberto. Então aqui eu vou dar um begin e entre o begin e o end eu coloco o que vai acontecer caso ele seja nulo. Então beleza, se ele não existe, o que não é o caso porque ele vai estar existindo no fundo, mas se ele não existir, né, abra ele e fecha a minha tela principal. Bacana. Agora, se ele existir, então eu venho aqui com end, venho com else e venho com um novo begin. Se ele existir, aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou dar um create novamente nele. Então, ele vai cair aqui, ele vai pegar meu formulário de login e vai utilizar um Windows State, né, como WS normal. Porque eu não quero que ele abra maximizado nem nada disso. É aquele Windows State, é a forma na qual ele será aberto, ok? Ou será mostrado. Eu quero que seja normal. E eu quero que ele seja mostrado onde? Na frente. Então, bring to front. Se tiver algum outro formulário, ele vai ser mostrado na frente, né? E aqui o Focus também será inserido nele. Então, eu tenho essa opção que é o Foxed,
para que ele possa inserir um foco nesse elemento. E depois que ele fez isso, é claro, eu ainda quero que esse formulário da tela principal feche, nas duas condições, ele abrindo um novo ou ele somente redirecionando para o que está aberto. Né? Vamos primeiramente utilizar aqui um modal, para que o login fique em modal, o que não vai fazer diferença, porque só vai ter a tela do login, não vai ter nada na frente. Então não importa se ele é modal ou não, né? Você vai conseguir manipular ele da mesma forma, ok? Se eu tenho dados, ó, nós vamos ter que mexer só nisso. Eu vou dar um logout, os dados continuam. Então, quando ele retornar o meu formulário, esses dados serão limpos.